Está no ar, parceirinho! É, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV. É aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro Bigode. Parceiro, o Vasco foi eliminado aí da Sul-Americana, mas faturou cerca de 9 milhões de reais. Olha que não chegou nem às oitavas de final. Como esses torneios dão dinheiro, né, cara? Os times brasileiros hoje nadam de braçadas nesses torneios sul-americanos, né? Toda hora tem time brasileiro na final, tem time brasileiro campeão. Cara, e aí isso faz o quê? Isso classifica para o Mundial que dá mais grana, né? Vocês viram o Fluminense aí, o quanto que o Fluminense ganhou chegando às semifinais do Mundial de Clubes, né? E o Fluminense, cara, vem chegando ano a ano, né? Chegando nas fases importantes de competições sul-americanas. Olha o tanto de dinheiro que o Vasco que o Vasco já deve muita gente, o Vasco precisa de dinheiro, de mais dinheiro, e fica de fora dessas competições. Quando entra, passa vergonha, igual foi nessa Sul-Americana. Essa Sul-Americana foi vergonha, irmão. Tomou 4-1 para um time chamado Puerto Cabello, da Venezuela. A maior goleada de um time brasileiro para um time venezuelano. Nos playoffs, antes das oitavas de final, tomou de 4-0 do Del Valle. Pô, irmão, é brincadeira, cara. É brincadeira. E a gente vai vendo os outros times botando dinheiro no bolso. O Fluminense tem oportunidade agora, tá? Pô, só comparando ao Fluminense, tá? Tem oportunidade agora de colocar a casa em dia. Com tanto de dinheiro que entrou, tá? E o Fluminense é aquele que contrata jogadores. Tá devendo? Tá, mas contrata jogadores, tá? Pegou o próprio Cano no Vasco, pegou o Keno, tá? E aí você vai falando. Thiago Silva, pegaram o Thiago Silva, pegaram o goleiro Fábio, tá? Vai falando, irmão, vai falando, tá? Os jogadores que o Fluminense vai pegando. Soteldo, que a gente fala há anos aqui que gostaria do Soteldo no Vasco. O Fluminense vai contratando. O Fluminense não trouxe Lloyd, não trouxe Garré, trouxe nada disso, tá? O Fluminense trouxe jogadores mais caros, mas agora consegue pagar com as premiações. Por quê? Porque vai bem nas competições com os jogadores que contrata. Quando você contrata jogador, pô, mais ou menos, ou pô, horroroso, cara, a chance de você ter premiação, a chance de você ter uma boa colocação no torneio são menores, né? É isso que a gente fala o tempo todo. Tem gente ainda que não entendeu, né? Como que vai contratar sem dinheiro? Tem gente que ainda não entendeu, repete o discurso da diretoria. Tem gente que gosta de... Vamos fazer um trocadilho aqui? Irmão, tem gente... deixa pra lá. Vou falar não, deixa pra lá, tá? Mas tem gente que gosta de ser enganado. Essa é a verdade, tá? O Vasco tem pouco dinheiro e o pouco dinheiro eles usam mal, tá? Tava vendo o Garone falar, não é falta de dinheiro. Hoje o Vasco não tem gestão. Quando você traz Lloyd Augusto, Garré, Maurício Lemos, Lucas Oliveira, Lucas Freitas, deixa Alex Teixeira, Souza ali dentro, isso aí é falta de gestão, tá? Foram contratados, o dinheiro foi gasto de forma errada. 9 milhões na Sul-Americana, tá, irmão? São 9 milhões é o seguinte, 900 mil dólares pela participação na fase de grupos, mais 230 mil dólares pelas 2 vitórias que teve na competição, só 2 vitórias na competição, tá? E mais 500 mil dólares por ter classificado por os playoffs, né? Deu 1,63 milhão de dólar, e isso equivale hoje a cerca de 9 milhões de reais. Estava vendo a entrevista coletiva do Diniz, cara. Ele tá tentando, né, irmão? Ele tá tentando. Ontem ele falou das peças que ele trocou, né? Aí você vai vendo quais são as peças que ele trocou. Ele colocou o Garré, que a gente já viu que não funciona e não vai funcionar. Colocou o Lloyd Augusto, que pouco tocou na bola. O Garré ainda tenta se deslocar, tenta receber, tenta fazer uma jogada ou outra. Não consegue, mas tenta. O Lloyd Augusto, cara, não consegue nada. Não consegue nem tocar na bola. Né? Aqui, repito o que eu venho falando dele. Nem jogador parece que ele é. Tá? E aí, o Paulinho, que foi o outro que entrou, meu amigo, o Paulinho é ex-jogador, é incrível. Esse cara aposentou, esquece esse cara. Esse cara acabou o contrato, manda ele embora, tá? Horroroso, ele parece que ele esqueceu de como joga bola. Sendo que lá em 2023, quando ele foi contratado pelo Paulo Brax, ainda na gestão 777,
Irmão, ele foi o melhor jogador de meio de campo do Vasco, cara. Incrível, incrível. Esse cara parece que esqueceu de como jogar bola. Os outros dois que entraram ontem, o Leandrinho, visivelmente fora de forma, tá? Visivelmente fora de forma. A gente pede. Ah, Bigode, você pediu o Leandrinho. Claro que eu pedia, irmão. Claro que eu pedia. Eu lembro do Leandrinho com o Rafael Paiva jogando muito bem, principalmente no ataque pelo lado. Tá claro que eu pedia, mas ele chegou fora de forma. Se o Diniz conseguir colocar o jogador em forma e dar ritmo de jogo, ele pode ajudar. Por enquanto, não tá podendo. E aí você quer culpar o treinador? Ele colocou também ontem o Estrela. Estrela entrou, irmão, primeira partida dele depois de ano. Tá? Depois de ano. Não foi bem, óbvio. Não dá para criticar, crucificar o garoto, os dois garotos que estão voltando aos poucos, né? O Leandrinho voltando de fora, né? Tem um tempo ainda para entrar em forma. E o Estrela voltando de uma lesão grave, tá? E aí, cara, quem que o Diniz tem no banco? Ninguém, irmão. Esse é o elenco que o Pedrinho entregou para ele. Um elenco muito fraco tecnicamente. Por isso que o aproveitamento dele é baixo. E, cara, meu amigo, vai ser difícil, hein? Vai ser difícil, tem que olhar para a base e achar na base a solução, igual o Rafael Paiva fez no ano passado, tá? Olhou para a base e aí a base trouxe solução, o Vasco emendou umas vitórias seguidas e o Vasco não caiu, tá? Do jeito que tá, sem reforços e sem o Diniz ainda conhecer toda a base do Vasco, irmão, a Série B. A Série B tá ali à vista, irmão, ó. A Série B ali, irmão, ó. A Série B tá ali, infelizmente, tá? Infelizmente, Pedrinho parece que parou de botar a cara, né? Isso é preocupante, preocupante. Com relação ao transfer ban da FIFA, a FIFA suspendeu o tal transfer ban do Vasco com relação à dívida envolvendo aí o Sforza, aquela dívida com o New Old Boys da Argentina. Suspendeu igual suspendeu o transfer ban anterior, né, com o Nantes, com relação à dívida com o Adson, porque o Vasco está na recuperação judicial. Ontem na coletiva, o treinador Fernando Diniz confessou que ele indicou e o Vasco tentou a contratação do atacante Inestrosa do Atlético Nacional de Medellín, da Colômbia. Jogador jovem, 23 anos, atacante que joga pelo lado direito, atacante de velocidade, tá? Que o Diniz tinha indicado. O Vasco não conseguiu a sua contratação. Outro que o Vasco parece que não vai conseguir é o zagueiro do Colo-Colo, o Alan Saldível. Agora, Vasco demora, né, irmão? Vasco demora, agora o Botafogo já tem interesse no jogador e o John Textor, você sabe que não brinca, né? O John Textor, se quiser contratar, ele vai contratar. E o Vasco vai ficar, irmão, só, ó, assistindo. O jogador que fez o gol no Vasco ontem, o jogador argentino que joga no Del Valle, o Spinelli, atacante Spinelli. Sabe quanto que o cara ganha? Cara, chuta aqui, irmão, chuta aqui. 25 mil dólares, cara. 150 mil reais. 150 mil reais. O Vasco vai no mercado, contrata mal pra caramba e não tem jogadores nem igual a ele. Para vocês terem uma ideia de como o Vasco tem ido mal no mercado. Ó, próximas partidas do Vasco, cara, tá preocupando, tá? Preocupando. Domingo é Internacional fora. Muito difícil pontuar, tá? Muito difícil pontuar. Depois é a Copa do Brasil fora na quarta-feira, tranquilo, beleza, é mata-mata, vamos ver como que o time vai se comportar, tá? Jogo tranquilo não é, tô falando que a gente precisa ver como o time vai se comportar. Agora, Brasileirão, próximas partidas, Internacional fora domingo, irmão, muito difícil pontuar. Depois o Mirassol fora de casa também, tá? O Mirassol tá bem na competição. Meu amigo, depois o Vasco pega o Atlético Mineiro em casa, são os 3 próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Não vai ser moleza. E o Vasco tá com aquele ambiente horroroso, né, irmão? Ambiente ruim. Ontem eu tava vendo o Mário Coelho acusou um membro da diretoria do Vasco de ter agredido o integrante do canal Eu Sou Vascaíno, tá? O cara foi na delegacia, fez um boletim de ocorrência, membro da diretoria do Vasco. Quem será essa pessoa? Mário Coelho não revelou, mas ele falou que teve um membro da diretoria do Vasco que agrediu, né? Agrediu o integrante do canal Eu Sou Vascaíno. Cara, esse aí é o ambiente no Vasco, péssimo ambiente, cara. Segunda divisão à vista total, né? Infelizmente, cara. Infelizmente, tá?
Pedrinho não parece que vai mudar o rumo desse barco, não, tá? Repito para vocês, lá em 2023 o Vasco estava com cara de que ia cair, mas o Paulo Brax trouxe 6 peças que mudaram tudo, né? 5 jogadores e o novo treinador. A gente está com o Diniz ali, o time deu uma melhorada, mas o time é muito fraco, precisa de reforços, mas a gente não vê a diretoria correndo atrás disso, né? Toda hora que vai ao mercado traz péssimos jogadores, jogadores que não dão soluções ao Vasco. Queria que você comentasse, irmão, se você concorda com o Bigode. A diretoria do Pedrinho tá com cara de que tá deixando o navio afundar. Comenta aqui um pouquinho sobre essa questão aí, se você acha a mesma coisa que o Bigode, que tá muito com cara de que o Vasco vai cair esse ano. Deixa sua opinião aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro Bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas.